Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós vamos refletir sobre o poder da influência que as pessoas que estão ao nosso redor exercem sobre a nossa vida. Vamos falar também sobre aqueles encontros verdadeiros que transformam a vida das pessoas que se encontram. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é um sinal de positivo, logo aí embaixo da tela. E também para que você compartilhe com as pessoas dos seus contatos que amam a Palavra de Deus e deixe os seus comentários, ok? Vamos para o vídeo. Quando nós falamos sobre relacionamentos, nós não podemos perder de vista que a presença das pessoas que estão ao nosso redor influenciam em muitos resultados da nossa vida. Esse é um tema que já tem sido muito pesquisado, conhecido como contágio social ou influência emocional, que as pessoas exercem umas sobre as outras. Isso significa que os resultados da sua vida estarão sujeitos em muito ao nível de relacionamentos que você tem ao seu redor. É como se o amigo, do meu amigo, influenciasse a minha história. O meio social no qual você está inserido vai determinar os resultados que você terá. E isso é tão importante quando nós temos, às vezes, objetivos muito específicos. Foi feita uma longa pesquisa ao longo de 30 anos com uma cidadezinha americana de pouco mais de 5.000 habitantes, no qual se pôde perceber ao longo dos anos o poder da influência emocional, dos vínculos sociais, culturais, da qualidade desses vínculos, enquanto mantido entre as pessoas. Nós somos em muito fruto do meio no qual nós estamos inseridos. E essa é uma questão relevante para nós, principalmente se nós temos objetivos importantes. Por exemplo, alguém que quer deixar de fumar dificilmente conseguirá se manter firme no seu propósito se se mantiver inserido no meio de pessoas que são fumantes. A mesma coisa as pessoas que têm problemas com vício de drogas. O meio no qual você está inserido pode determinar muitas vezes a sua vitória ou seus fracassos em muitas situações da sua vida. A palavra de Deus já nos alertava a respeito desse tema do contágio social nos relacionamentos, quando lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vejam o poder da influência emocional que as pessoas exercem umas sobre as outras. Meios saudáveis nos trarão a possibilidade de um crescimento muitas vezes nunca imaginado, e meios muito difíceis também nos trarão grandes obstáculos para o nosso crescimento. Portanto, a qualidade dos nossos relacionamentos é essencial, e existem relacionamentos capazes de nos transformar, capazes de fazer com que um pouco de cada um dos interlocutores possa ser somado, possa ser acrescentado em cada um, favorecendo então o nosso crescimento e mudando de forma radical a nossa vida. Encontros poderosos são capazes de mudar totalmente o rumo e o sentido da nossa história. Encontros verdadeiros nos elevam e nos transformam. E é por isso que é tão importante que nós tenhamos ao nosso redor pessoas capazes de incentivar, inspirar a nossa vida na direção de caminhos melhores, de melhores escolhas
e de objetivos que nos levem a patamares mais altos em tantos níveis diferentes. É por isso que na nossa oração nós devemos pedir sempre a Deus que coloque no nosso caminho pessoas que nos inspirem, pessoas que nos ajudem a ir mais longe, numa direção de virtudes e de uma vida mais significativa. A palavra de Deus vai nos trazer um exemplo de um encontro verdadeiramente transformador na passagem da visitação de Maria, sua prima Santa Isabel. Nós temos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 em diante, que a palavra vai nos dizer assim: Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa. Dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam que nessa passagem nós queremos colocar os nossos olhos, com a ajuda do Espírito Santo, sobre a questão deste encontro, sobre a transformação que este encontro vem trazer em todas as pessoas que participam dele. Nós temos aqui 4 pessoas participando deste encontro. Temos Maria, que vai visitar Isabel. Temos Isabel, que recebe não só a visita da Mãe de Deus, mas que fica cheia do Espírito Santo. Nós temos João Batista, que também, por meio da saudação de Maria, vai receber o mesmo Espírito vivificador e que o guiará por toda a sua caminhada de anúncio da vinda do Messias. E nós temos Jesus, já no ventre de Maria. 4 pessoas unidas no encontro transformador. E existem muitos encontros que marcam e mudam radicalmente a nossa vida. Talvez você possa se lembrar de alguns encontros assim. Eu, particularmente, me lembro de alguns. E nós devemos agradecer a Deus aquelas pessoas que são postas nos nossos caminhos para abrir os nossos olhos, para, por meio de Jesus, serem luz, dando-nos um norte, uma visão que nós não tínhamos antes. Eu ainda me lembro da pessoa que me apresentou um Jesus vivo quando eu ainda era muito jovem. E nunca mais vou poder me esquecer desse encontro. Aquele encontro transformou a minha vida. Aquele encontro mudou completamente a direção da minha história. Aquele encontro fez de mim quem eu sou hoje. Aquele encontro me colocou aqui falando com você. Veja o quanto relacionamentos podem ser extremamente transformadores, se nós deixarmos que essa transformação ocorra. Mas se relacionamentos apenas humanos podem ser tão transformadores para nós, o que dizer de um relacionamento íntimo com Jesus? O maior de todos os relacionamentos é aquele que nós podemos manter com Ele. E enquanto nós mantemos este relacionamento divino e humano ao mesmo tempo, nós vamos com o tempo sendo transformados. E há um grande perigo aí, porque nós precisamos nos lembrar que necessitamos de uma transformação contínua a vida toda. Por isso nós precisamos estar unidos a Ele sempre. Não apenas uma vez, não apenas em algumas oportunidades, a nossa transformação tem que ser contínua. Nos encontros que nós temos em oração, na visita aos sacramentos, em tantas circunstâncias que nós somos levados à presença de Deus, na leitura da palavra que nos transforma, que nos liberta, que muda a nossa mentalidade puramente humana e nos leva a termos aquela consciência de que existe um nível espiritual também que nós precisamos considerar na nossa vida. Nós não vivemos apenas no material, mas nós temos a consciência de que o espiritual existe e deve ser cultivado em cada um de nós.
É nesse nível de relacionamento que nós precisamos focar. Nós buscamos um relacionamento verdadeiro com Jesus. E Ele nos espera de braços abertos para poder agir em nós aos poucos. Não porque Ele não nos pudesse transformar de uma vez só, mas porque nós mesmos não aguentaríamos sermos transformados de uma só vez. Nós somos frágeis, pequenos, precisamos que o Mestre seja delicado com a sua obra, e Ele assim o é porque Ele sabe do que nós somos feitos e sabe que nós precisamos de tempo para a mudança. Toda mudança leva tempo porque nós precisamos nos adequar a ela. Nós levamos tempo para amadurecer, faz parte do ciclo da vida, como é na natureza. Portanto, a partir do momento que nós mantemos um relacionamento íntimo, concreto, verdadeiro com Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de oferecer aos outros encontros que possam ser também transformadores para todas essas pessoas. O Evangelho nos convida a relacionamentos com maior profundidade. Relacionamentos onde, habitando o Espírito Santo no meio de nós possamos verdadeiramente sairmos transformados e trocarmos entre nós o que de melhor nós temos. Nós somos chamados a este convívio social, um convívio no qual as pessoas deveriam se sentir estimuladas e nunca desencorajadas, valorizadas e nunca deixadas de lado ou consideradas como pessoas que não têm muito a oferecer. Todos nós temos dons e habilidades que nosso Senhor nos deu para que fossem usadas a seu serviço, para o bem dos outros. Por isso esse encontro entre Maria e Isabel é tão particular. Porque você já imaginou se Nossa Senhora não tivesse ido até Isabel? Ela, de fato, teria muitos motivos para não ir até a casa de Isabel. O percurso era longo e difícil. E ela, então, estava grávida. Maria, com certeza, tinha muitas coisas com as quais lidar. Ela poderia ter pensado que deveria primeiramente falar com José, explicar a situação, contar exatamente como as coisas se passaram, explicar aos seus pais, pensar em como ela lidaria com a comunidade judaica que a envolvia naquela época e com toda a situação do que iriam falar dela, estando grávida e sem poder explicar a respeito da visita do anjo. Mas Maria não pensou em si mesma. Ela não pensou nas coisas com as quais ela teria que lidar. Ela pensou apenas na necessidade de Isabel. E ao agir assim, ela provocou, ela ocasionou uma grande transformação na sua interlocutora e na criança que estava no seu ventre também. Por isso, nós devemos pedir sempre ao Espírito Santo que nos ajude a sermos sempre seus instrumentos em todas as situações que Ele quiser nos usar. E acredite, Ele vai nos usar. Nós devemos estar disponíveis a Ele, disponíveis para que Ele nos use como mecanismo de transformação na vida de outras pessoas que muitas vezes precisarão de nós em situações corriqueiras, em crises familiares, conjugais, em situações nas quais muitas vezes nós somos surpreendidos com pedidos de conselhos às vezes. Por isso nós devemos pedir ao Espírito Santo que Ele faça de nós seu instrumento, para que nós possamos ser bênção na vida dos outros. Instrumentos de transformação, não por nós e pelo que nós somos, mas por aquele que habita em nós, para que o Espírito Santo possa alcançar aqueles que Ele deseja alcançar. Muitas vezes nas situações mais corriqueiras da vida, às vezes numa fila de banco, de uma padaria, muitas vezes em alguém que nos aborda e nos pede conselho. Nós encontramos por aí muitas situações nas quais as pessoas se sentem perdidas e que às vezes um conselho, uma boa palavra faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que, apesar das nossas fraquezas, das nossas mazelas e de toda a nossa caminhada, porque nós ainda não chegamos lá, mas que Ele faça de nós instrumentos da sua bondade, da sua paz
instrumentos transformadores, assim como Maria foi um instrumento transformador na vida de Isabel, do seu filho e de toda aquela casa que a recebeu e a acolheu com tanto amor. Nós também, nos nossos lares, não podemos perder a oportunidade de agirmos de forma transformadora na vida daqueles que nos são mais caros, na vida daqueles que convivem conosco. Um bom jeito de começar é dizendo às pessoas do nosso convívio o quanto elas são preciosas para nós, o quanto nós as admiramos, as amamos e muitas vezes nos orgulhamos de tudo que elas são. Quantos relacionamentos nos seriam restaurados, transformados entre pais e filhos, entre cônjuges e tantos outros relacionamentos familiares, se as pessoas tivessem por hábito encorajar umas às outras e demonstrar o seu afeto. Nós só poderemos ser entes transformadores se nós estivermos abertos àquele amor que nos transforma. Aquele amor que faz com que a gente saia do nosso comodismo, aquele amor que faz com que nós saiamos do nosso egoísmo, dos sentimentos mesquinhos, das invejas, das bobagens nas quais nós nos apegamos, e então nós partamos para relacionamentos de maior qualidade, mergulhando de fato no amor. Sobre isso existe uma história que eu quero compartilhar com você, que diz assim: foi no dia em que meu pai morreu. Era um dia triste, gelado e ventoso de janeiro. No quarto pequeno do hospital, eu o segurava em meus braços quando seus olhos subitamente se abriram num olhar de horror que eu nunca tinha visto antes. Fiquei certo que o anjo da morte penetrara no quarto. Então meu pai caiu para trás e eu coloquei a sua cabeça suavemente no travesseiro. Fechei os seus olhos e disse à minha mãe, que rezava ao lado: acabou, mãe, o pai está morto. Ela me olhou assustada. Jamais saberei por que foram essas as suas primeiras palavras para mim depois da morte. Minha mãe me disse: ó, ele era tão orgulhoso de você, ele te amava tanto. De algum modo, soube por minha própria reação que essas palavras me diziam algo muito importante. Eram como um súbito facho de luz, como um pensamento repentino que eu nunca havia absorvido antes. E, no entanto, havia uma ponta de dor, como se eu viesse a conhecer meu pai melhor na morte do que eu o conhecer em vida. Mais tarde, enquanto um médico atestava a morte, eu me debrucei na parede do quarto, chorando baixinho. Uma enfermeira se aproximou e me abraçou de maneira confortante. Eu não consegui falar através das lágrimas. Eu queria lhe dizer: eu não estou chorando porque o meu pai morreu. Estou chorando porque meu pai nunca me disse que se orgulhava de mim. Nunca me disse que me amava. Naturalmente, eu deveria saber destas coisas. Eu deveria saber que era importante em sua vida e o tanto que ele me tinha no seu coração. Mas ele nunca me disse. Que eu e você não percamos a oportunidade daqui para frente de dizer as coisas suaves, bondosas, amorosas que precisam ser ditas. Que nós não deixemos de dizer aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos amigos, às pessoas que nos cercam, aos nossos pastores, o quanto eles são preciosos para nós. Nós precisamos ser um povo amoroso. Precisamos estar abertos a relacionamentos transformadores. E não existe relacionamento transformador sem que a porta do coração não esteja aberta para o outro. Por isso, pela graça do Espírito Santo, nós queremos pedir no dia de hoje que o Espírito Santo venha nos livrar de todo egoísmo, de toda falsa sensação de que nós não temos a capacidade de ajudar o outro que está diante de nós. Que nós somos incapazes de sermos veículos de transformação. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, pedir que você venha afastar de nós toda a mentira a esse respeito, para que nós possamos enxergar, Espírito Santo, que se estivermos alicerçados em Ti, nós poderemos ir mais longe, Espírito Santo. Nós poderemos ser os Seus braços, Espírito Santo, os Seus olhos, a sua boca e o seu coração, pulsando na nossa sociedade ao redor daqueles
que nos são caros, daqueles que atravessam o nosso caminho, aqueles que estão tão disponíveis muitas vezes, aqueles aos quais nós muitas vezes não damos tanta importância. Espírito Santo de Deus, vem nos ajudar a valorizar aquelas pessoas que parecem ser tão pequenas perto de nós, aqueles que nos servem, aqueles que estão o tempo todo fazendo coisas por nós, valorizando os mais humildes, olhando nos olhos das pessoas, Espírito Santo, buscando nelas a porta do seu coração, procurando chamar essas pessoas pelo seu nome, dando a elas o verdadeiro valor, o valor que Deus dá a elas, olhando com olhos de amor ao nosso redor. E Espírito Santo nos ajude para que nunca nos falte a oportunidade de falar àqueles a quem amamos, que nós os amamos, que nós nos orgulhamos deles, que nós estamos dispostos a um relacionamento mais efetivo, mais profundo, mais amoroso, um relacionamento que traga para ambas as partes um maior crescimento. Abra-nos para a vida, Espírito Santo, e abra-nos para os outros. Abra-nos para que nós possamos ser instrumentos eficazes nas tuas mãos. Instrumentos que amam, instrumentos que perdoam, instrumentos que buscam sempre ver o melhor nos outros e que estão sempre dispostos a encorajar as pessoas, a incentivá-las, a dizer a elas o valor que elas possuem. Tudo isso nós te pedimos, Espírito Santo, vem curar as nossas feridas. Aquelas pessoas que talvez nunca ouviram dos seus pais, enquanto elas cresciam, o quanto elas eram amadas, o quanto elas eram importantes, o quanto elas eram motivo de orgulho. Eu quero entregar aqui, Espírito Santo, todas aquelas pessoas que tiveram pais que por mil motivos não expressavam os seus sentimentos, que faltou para essa pessoa, Espírito Santo, se sentir acolhida, se sentir amada, se sentir abraçada, que neste momento o Espírito Santo de Deus te abrace. E nesse abraço, o amor do Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho também, transforme o seu coração, te cure, te liberte de toda a baixa autoestima, de toda a necessidade que você tem muitas vezes de ser elogiado. Que você descubra dentro de você o valor que você tem, o valor que Deus te dá. Aquele valor que você tem que ninguém mais tem como você, porque ninguém é igual a outra pessoa. Você é único, especial e amado. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que você hoje abrace os nossos corações, dando-nos aquela certeza de que nós temos valor, mas também abrindo os nossos olhos para reconhecer o valor dos outros, para reconhecer que aquele que é o menor, ele faz parte de uma cadeia de pessoas que nos ajudam. E também, Espírito Santo, para que você, de um modo delicado e amoroso, nos afaste dos meios sociais que não nos edificam, dos relacionamentos, amizades, conexões até mesmo pelas redes sociais, grupos dos quais nós fazemos parte, Espírito Santo, que não nos edificam. Nos ajude, Espírito Santo, a fazer boas escolhas a respeito daquelas pessoas com as quais nós nos conectamos. Que nós tenhamos sempre em vista que o terreno no qual nós estivermos será um terreno importante para o nosso crescimento e que muitas vezes a derrota ou a vitória vai depender da qualidade das conexões que nós estamos estabelecendo com os outros. Desejo que o Espírito Santo coloque no seu caminho pessoas que tragam a você relacionamentos transformadores e que você mesmo possa ser o veículo de muita bênção no lugar onde você estiver. Fique com Deus e até a próxima!